Enfim, consegui o meu tão desejado terreno. Agora é só construir minha casinha como sempre sonhei. Mas e agora? Por onde eu começo? Venha aqui que vou te contar tudo o que você precisa saber e por onde vai começar sua casinha. Agora senta que lá vem história. O primeiro passo é você conhecer o seu terreno. Quais são suas características e qual será o seu comportamento ao receber a carga de uma edificação sobre o mesmo. E essa informação conseguimos através de algumas investigações e ensaios, como, por exemplo, a sondagem, a percussão, também conhecida como SPT. Sondagem, SPT, que nome estranho. Isso, temos vários tipos de solos e alguns deles têm características bem específicas. Então, precisamos conhecer cada uma delas. Por isso, para saber direitinho qual o comportamento dos solos existentes no seu terreno, fazemos a extração de algumas amostras e analisamos. É muito importante ressaltar que o ideal seria fazer pelo menos 2 furos para abranger uma área mais ampla e assim definir com maior clareza qual tipo de fundação apropriada para o seu caso. A escolha de uma fundação envolve o conhecimento da carga do imóvel, do nível do lençol freático e da geotécnica e estabilidade do solo. E um laudo de sondagem SPT nos fornece informações como resistência, dimensão, espessura e tipo de cada camada encontrada, presença de nível d'água, entre outros dados sobre o terreno, que irão nos auxiliar em uma escolha importante como essa. Aqui está um laudo de sondagem SPT que ocorreu no seu terreno. Analisando, podemos perceber que as camadas mais superficiais apresentam um tipo de solo resistente à água. Se apresenta em um nível bem afastado da superfície e considerando que você deseja uma edificação de pequeno porte, podemos concluir o tipo de fundação mais apropriado para esta situação, a rasa. Vamos entender mais sobre o assunto. Vou te explicar um pouquinho sobre as fundações rasas e os seus tipos, que são mais comuns e recomendadas em edificações de pequeno e médio porte. Mas lembrando que esta escolha é só de fato definida quando conhecemos o solo, como fizemos no nosso primeiro passo. De acordo com a norma da ABNT, NBR 6122/2019, as fundações rasas também são chamadas de fundações diretas ou superficiais. São aquelas em que a carga da estrutura da edificação é transmitida ao solo pelas pressões distribuídas pela sua base. De uma maneira mais simples, é aquela que é assentada em profundidade inferior ao dobro de sua menor dimensão, variando de 1 a 3 metros. Este método geralmente encontra-se fácil mão de obra e pode ser feito de forma manual. Depois de saber que uma fundação rasa irá atender às suas necessidades, o segundo passo é escolher qual tipo que vai ser executado. São separadas em sapatas, blocos e radier. Agora, vamos falar mais detalhadamente sobre cada categoria. Número 1. As sapatas. As sapatas são elementos de concreto armado, em que geralmente apresentam uma planta retangular, quadrada ou trapezoidal. São divididas em isolada, corrida, associada e alavancada. A isolada, aquela em que foi dimensionada para receber e suportar a carga de apenas um pilar ou coluna, independentemente do seu formato, seja ele quadrado, retangular ou circular. Corrida é utilizada para suportar as cargas vindas de elementos contínuos, como muros, paredes e outros elementos alongados. Logo, são elas que distribuem linearmente as cargas para a sapata. Associada.
aquela em que 2 ou mais pilares compartilham de uma mesma sapata. Alavancada é empregada quando não coincidem a base da sapata com o centro de gravidade do pilar. Blocos. Diferentemente do número 1, os blocos são dimensionados sem a necessidade de uma armadura. Isso se dá devido às suas dimensões, geralmente quadradas ou retangulares e que não devem ser menores do que 60 centímetros. As tensões de tração atuantes na fundação podem ser resistidas pelo próprio concreto, mas para isso também é indispensável um concreto de qualidade e com alta resistência. Vamos falar sobre o radier. O radier pode ser usado em um solo que apresenta capacidade de carga igual ou superior aos esforços previstos para a construção. Porém, mediante projetos geotécnicos e estudos, há uma possibilidade de uso em terrenos com solos moles ou porosos. Visualmente, é similar a uma laje, só que no chão, abrangendo toda a área de projeção da construção. Também pode ser chamado de fundação em placa. É projetada para suportar as cargas de todos os pilares e paredes. Feito de concreto protendido ou armado, necessita de um bom projeto hidráulico e elétrico, já que são instalados por baixo desta estrutura antes da concretagem, a fim de evitar o quebra-quebra que pode causar. Geralmente associado a obras de pequeno porte, como as outras fundações rasas. Mas não é bem assim, já que um radier serve de apoio para o prédio mais alto do mundo, o edifício Burj Khalifa, situado em Dubai. Uau, muito interessante! Não fazia nem ideia que precisava disso tudo antes mesmo de começar a levantar a casa. Estudo do solo, sondagens, fundações rasas e profundas. Mas será que minha escolha estará certa? É primordial que a escolha deva ser feita por um profissional que irá te auxiliar na construção desse sonho. O conhecimento sobre todos os tópicos que abordamos hoje é essencial para se ter a noção de que está tudo sendo planejado dentro dos conformes. Porém, sempre deve ser avaliado por alguém habilitado na área. Por ser uma parte da construção que fica escondida, às vezes não ganha notoriedade para sua função. Mas não se engane, ela exerce extrema importância e tem a possibilidade de causar desastres quando subestimada. Mas não se preocupe com isso, também posso te ajudar. Como podemos ver ao longo do vídeo, o seu solo apresenta características que o classificam como adequado para a utilização de uma fundação rasa. E a casa que idealiza não é de grande porte. Analisando todas as opções, acredito que você está com sorte. Temos grandes chances de conseguir concretizar a sua casinha acima de uma fundação de bloco que tem uma execução simples e não tão onerosa.